Lembrando que, se eles já soubessem e tivessem maturidade para saber tudo, para conduzir tudo, para descobrir o mundo sozinhos, a maioridade seria a partir de 15 anos, 14 anos e não 18. Então, é nosso papel estar colado nos nossos adolescentes para poder direcionar de forma correta cada necessidade que se apresenta para cada um. Olá, eu sou a Aline Pelliccioli, sou especialista em comportamento humano e eu ensino pais a resolverem conflitos da adolescência através da comunicação. Comunicação esta que podemos dizer que muitas vezes é influenciada por mitos, crenças populares que se tornam verdades para a sociedade e que muitas vezes a gente permite absorver esses ditados, essas crenças e impactam na nossa forma de ver a fase da adolescência. Então a gente separou aqui uma lista de coisas que a gente escuta ou que é dito sobre essa fase da adolescência para que a gente possa conversar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira delas é o seguinte: a adolescência é uma fase que precisa tolerar, sobreviver e logo vai passar. Ai, gente, não vamos falar assim da adolescência. Todo mundo passa por essa fase. É uma fase extremamente delicada para o adolescente, muitas mudanças acontecendo a nível físico, psicológico, social, onde ele tem que descobrir muitas coisas, a cobrança é muito alta nesse período, e ficar ouvindo que eles são aborrecentes, de que tudo que eles fazem incomoda, de que tudo que eles fazem está justificado pela fase que eles estão, é um tanto quanto desconfortável, né? Não vamos dizer assim, não vai trazer um benefício para esse adolescente, para a educação dele, ficar ouvindo essas coisas, não vai amenizar o processo da fase. Eu acredito que muito mais desconhecimento de quem convive com o adolescente nessa fase para poder conduzir de forma direcionada, né? Com um objetivo, com metas, com metodologia para a fase, do que especialmente falar que os adolescentes são culpados por tudo que acontece nessa fase. A gente escuta muito esse processo da adolescência ser individual, dele tá nem aí pra ninguém, dele fazer coisas que são inaceitáveis, mas é nosso papel também buscar ferramentas para lidar com isso, para realmente proporcionar uma adolescência, uma transição dessa adolescência de forma mais suave. Até porque o ditado fala, logo passará. E isso não é verdade, porque se o adolescente ele não é bem conduzido, ele não aproveita bem a adolescência para canalizar e direcionar tudo que ele está vivenciando e tudo que ele está sentindo nessa fase, ele vai levar comportamentos da adolescência na vida adulta e ele vai tomar uns pauzinhos da vida que é desnecessário. Então, esse mito é realmente um mito. A adolescência não é algo que a gente precisa tolerar. A adolescência é algo que a gente precisa conduzir, que a gente precisa compartilhar, que a gente precisa direcionar de forma conjunta. E não só direcionar dentro da família, mas também não permitir que pessoas de fora, que tenham uma pouca convivência ou que tenham essas crenças enraizadas, venham falar desta forma dos nossos filhos no período da adolescência. Segundo mito aqui que a gente colocou é: a adolescente precisa de privacidade e espaço. Gente, privacidade e espaço, eles precisam em toda a fase da vida, não é só na adolescência. Sim, na adolescência eles buscam ter um espaço mais individual, mais controlado, né? Que as pessoas não entrem, que eles possam descobrir seu próprio corpo, que eles possam ter diálogos com os crushes que já estão rolando nessa fase, ou então para acessarem conteúdos na internet que, enfim, eles não querem que ninguém saiba, buscar tirar dúvidas de coisas que eles não se sentem à vontade para tirar com os pais. Mas essa privacidade e esse espaço, não só na adolescência, como ao longo de toda a vida deles, precisa ser um espaço controlado, supervisionado, vamos dizer assim. Então a gente dá um pouquinho mais de espaço, mas é um espaço que a gente consegue manter ainda eles dentro de um ambiente seguro. A gente não pode simplesmente abandonar eles, permitir com que eles vivam em um mundo onde a gente não sabe o que está acontecendo com eles, se voltem totalmente para dentro de si, porque a gente fica vulnerável e deixa eles vulneráveis também. É uma fase que é muita informação, é muita coisa, então estar presente, estar junto para poder direcionar
cada dúvida que eles têm, cada situação é necessário, porque se a gente der essa privacidade a um ponto que eles se afastem da gente e a gente não consiga mais acessar o que eles estão tendo como recursos de informações para lidar com o que eles estão sentindo e vivendo, a gente pode ser surpreendido por situações inusitadas que poderiam ter sido evitadas lá na frente. Então, privacidade e espaço é algo que todas as pessoas precisam, todos os indivíduos precisam. Porém, isso não significa que a gente vai deixar eles largados, abandonados, isolados em seu quarto, fazendo o que bem entendem, da forma que bem entendem, sem a gente sequer saber o que está acontecendo. Isso, inclusive, é bastante perigoso. Lembrando que, se eles já soubessem e tivessem maturidade para saber tudo, para conduzir tudo, para descobrir o mundo sozinhos, a maioridade seria a partir de 15 anos, 14 anos e não 18. Então, é nosso papel estar colado nos nossos adolescentes para poder direcionar de forma correta cada necessidade que se apresenta para cada um. Adolescente já está criado, já sabe se virar. Mais um mito, que foi o que eu falei aqui, a gente acaba chegando na fase da adolescência acreditando que já ensinei eles a tomarem banho, eles agora já sabem fazer tudo, já se alimentam, já cozinham, já... e ok, já sabem, já estão prontos para viver a vida. A má notícia eu dou agora? Ou espera um pouquinho? Não é assim, né, gente? Isso é tipo um jogo, assim, sabe? Lembra aqueles Mario de antigamente, o jogo de Mario, que você passava várias fases e aí você chegava no poderoso chefão? Então, a adolescência é o poderoso chefão. Por quê? A gente ensinou um monte de coisa para eles até agora. De fato, eles já têm certa liberdade, certa autonomia, mas eles não têm 100% do poder de escolha. Eles ainda não têm 100%, não estão 100% prontos, né, para poder fazer algumas escolhas. E essa fase, zero jogo. Você tem que vencer uma nova etapa desse jogo. Você precisa passar novos conhecimentos. A gente está aqui para dizer muito mais que o adolescente, ele não é uma criança criada. Ele está muito mais para um jovem aprendiz de adulto. Então, sim, ele já sabe como sobreviver, mas não necessariamente ele já está criado. Temos exceções às regras? Temos exceções às regras. Sempre vamos ter. Há um adolescente que, sei lá, demonstrou uma maturidade muito além do tempo, ou que foi desde muito novo conduzido e estimulado a ter uma consciência muito forte, um impacto das suas ações no meio. Podemos ter, mas na grande maioria não. Na grande maioria, eles estão numa nova etapa que demanda novos tipos de ensinamentos, que não só do seu cuidado de sobrevivência básica da pirâmide ali, o primeiro nível da pirâmide de Maslow. Outro mito, adolescente é rebelde ou não é estudioso e por isso não terá sucesso na vida. Eu não sei. Quando eu era adolescente, eu não era rebelde, mas também eu só fazia o que eu queria, né? Eu era bem tinhosinha. E eu também não era estudiosa. Mas eu considero que deu tudo certo na minha vida. Então, não é uma verdade a gente afirmar isso, não é uma crença dizer que eles não são estudiosos ou que isso define eles na vida adulta. É uma fase que a concentração fica um pouco debilitada, é uma fase que realmente surgem muitos interesses novos, começam muitos momentos e vivências que eles ainda não experienciaram, que eles ainda vão precisar aprender a lidar, eles começam a viver experiências onde eles precisam se responsabilizar pelo resultado, pelas escolhas que fizeram. E isso afeta a autoestima, afeta a capacidade de tomar decisões, afeta a forma que vê a vida. Nesse momento também eles já começam a ter muitas cobranças, às vezes cobranças além daquilo que eles podem entregar de resultado. E isso faz com que eles também duvidem das possibilidades, daquilo que eles podem de fato realizar. Muitas vezes crescem durante toda a fase da primeira infância, ouvindo como são maravilhosos, como são incríveis, como são os melhores do mundo. E aí na adolescência, né, a gente se dá conta que não é tão bem assim, a gente não é o melhor do mundo, a gente não tem a maior capacidade de uma coisa ou de outra. E isso afeta a forma como eles também se veem. Então, não. Novamente vai entrar aqui a sabedoria do adulto
em conduzir essa fase, em começar a mostrar para eles a realidade da vida de uma maneira suave, em doses homeopáticas, que eles percebam que não é o fim da vida se eles não sabem tudo, que eles não estão com concentração para estudar, que estão vivendo um momento um pouco mais delicado, que está roubando o seu foco, mas que existem estratégias que podem ajudar, que a gente pode buscar maneiras de facilitar, de suavizar, a gente pode questionar para eles quais são, o que eles gostariam, né, que a gente fizesse para poder auxiliá-los nessa fase. Também escutá-los é muito importante. Então, não vamos definir os nossos adolescentes, não vamos rotular eles por comportamentos que eles estão apresentando nessa fase que possivelmente não vão se estender para a fase adulta. Vamos compreender que nós também passamos por isso e não necessariamente nos tornamos pessoas ruins ou mal-sucedidas ou, enfim, seja lá o que for que você acredite nessa fase. Vamos tentar compreender o que eles vivem e direcionar isso. Quando eu falo compreender, não é passar a mão na cabeça, mas é o tempo todo refletir. Como podemos fazer melhor? Qual é o aprendizado em cima disso? Numa próxima situação, quais recursos você pode acessar para lidar com isso? Para os seus estudos, como podemos melhorar? Manter diálogo entre a escola, explorar como um adolescente o que ele quer para a vida adulta dele, como é que ele está se percebendo quando ele se projeta um pouco mais no futuro e tentem buscar um futuro um pouco mais próximo. Lembrem que eles estão começando ainda a ter essa capacidade de análise de passado, presente e futuro, onde eles de fato têm uma percepção mais macro da vida. Então não adianta a gente pedir, me dê seu planejamento para 5, 10 e 15 anos de vida e fica lá aguardando e o adolescente, meu Deus. Então, vamos com calma, não vamos rotular nessa fase, é uma fase de muita experimentação, não necessariamente porque eles experimentam algo significa que eles vão gostar ou que eles vão manter, não necessariamente porque eles estão experimentando algo significa que eles gostam, às vezes eles estão experimentando alguma coisa para sanar algum vazio, ou alguma busca ou alguma sensação que eles estão buscando ali, encontraram isso através de determinadas situações. E aqui a gente está falando de diversas coisas, festas excessivas, namoros, sexo, drogas, álcool, brincadeiras de mau gosto, bullying, sofrendo ou fazendo. Então, aqui a gente tem várias situações. A adolescente já está pronto para decidir sua carreira. De onde, gente? Me diga de onde isso? Se a gente passa a infância toda sem conversar sobre profissões, se a gente não mostra nada de recursos de vida, a gente não dá nada para eles praticamente durante a primeira infância, de carreira. Aí chega na adolescência, completou 14 anos, você agora já está um homem, você já sabe o que você quer fazer da sua vida? Gente, tem gente com 30 que não sabe o que vai fazer da vida, que dirá o adolescente. A não ser que a gente forneça para eles desde muito cedo, de forma lúdica, perspectivas das profissões, ensaie com eles um pouquinho, faça brincadeiras tipo dramatizações, onde eles experimentam e ouvem um pouquinho das áreas, dos ramos. Não tem como a gente cobrar com 14 anos. Entrou na puberdade, pronto, vamos lá. Qual é a sua profissão agora? Estou aguardando, vamos começar. E tanto que muitas vezes é necessário durante a infância que eles experimentem várias coisas para eles já irem eliminando o que de fato eles não querem. Na adolescência, eu diria até que é mais importante você saber o que você não quer do que efetivamente o que você quer. Por quê? A gente na adolescência descobre muitas afinidades, descobre muitos ramos, tem uma compreensão maior do que é um salário, do valor do dinheiro, de como a vida funciona. E aí a gente também, por eliminação, consegue compreender o que a gente quer como um hobby, o que a gente quer como profissão. Mas cobrar isso, uma certeza absoluta deles, sem eles terem experimentado várias coisas, sem a gente ter fornecido para eles informações sobre isso, não é nem justo, né? Imagine. Não é nem justo. Próximo mito. Educação com violência física e verbal dá rumo aos adolescentes. Gente, que século que a gente tá. Antigamente, tinha muito esse negócio, né? De você bater, de você usar violência verbal, de você impor as coisas e o adolescente ter que aceitar, e o respeito ser através da coerção.
a liderança ser dessa forma, mas isso não é legal. É muito incongruente que a gente haja com violência com os nossos filhos, seja ela de que forma for, se a gente ensina eles a não serem violentos contra as pessoas. Então, se você bate no seu colega, você está desrespeitando ele. Mas eu bato em você para te educar, isso não é desrespeito? Não faz sentido. Não tem porquê a gente ser violento, a gente agir com agressão física ou agressão verbal com os nossos adolescentes. Eles têm capacidade de raciocínio. Nessa fase, eles também estão desenvolvendo questões cognitivas muito importantes. A metaconsciência é uma delas. Então, a gente consegue, sim, ter uma autoridade, e não é autoritarismo, através da comunicação, através de acolhimento, através da busca de informação. E isso ser a nossa estratégia, isso ser o caminho que a gente utiliza para estar presente, para estar com eles em momentos de dificuldades e para também fazer merecer o respeito. A gente precisa se tornar modelo para os nossos filhos através do exemplo e não através daquilo que a gente fala. E na adolescência isso fica super comprometido, porque quando eles são crianças, eles não percebem os nossos defeitos, né? Que não são poucos, porque somos humanos. Então, quando chega na adolescência, eles começam a ver, rapaz, meu pai fala para eu fazer isso, mas olha aí. Minha mãe mandou eu sair do computador, que eu tenho que me autorregular, mas passo o dia no celular. E aí? Por que eu tenho que fazer algo que eles não fazem? E eles estão certos, né? Nosso papel é servir de modelo, o aprendizado através do exemplo, ele é muito mais efetivo do que apenas falando. E a gente incutir algo ou falar que eles têm que fazer algo porque é assim que a gente está mandando, eles vão fazer. Eles vão obedecer. Alguns não, mas a maioria vai obedecer, porque os adolescentes sabem que eles precisam dos pais para se alimentar, para sobreviver, para ter um lar, para ser sanado nas necessidades básicas. Mas aí quando ele chegar na fase adulta, ele se pica de casa e vai fazer pior. Então, o primeiro passo é a gente de fato se tornar modelo, é a gente dar exemplo para o adolescente para que a gente possa cobrar dele e ele entender o porquê e a gente também falar o porquê das coisas. Eles já pensam, não são seres irracionais, então não dá para simplesmente dizer sim, não, vai fazer isso, não vai, porque eu quero, porque eu tô mandando, porque é assim, porque essa é a vida, faça e deu. Nem a gente aceita esse tipo de tratamento falando em hierarquia no nosso trabalho e em vários outros ambientes. Então não tem por que a gente tratar eles dessa forma também. Violência física, violência de qualquer modelo nunca será aceitável. E quando os pais ou o adulto que está com o adolescente age com violência física, ele está falando muito mais dele do que do adolescente. Ele está falando muito mais da incapacidade dele de liderar um adolescente com um temperamento daqui a pouco um pouco mais forte do que efetivamente do quanto a parentalidade dele vai funcionar ou não. Como pais já podemos relaxar na adolescência? Isso é uma lenda, muita lenda das maiores lendas que existem das lendas. Você relaxar na adolescência de seu filho, você se prepara para receber várias bombas. Várias bombas e não são pequenas. Porque nessa fase, eles já podem fazer várias coisas que comprometem não só a si próprio, como o nome da família. Então, não há como relaxar quando você tem filhos no aspecto de relaxar, de abandonar, de simplesmente delargar, né? Faça isso, não quer fazer, não faça. Eu não vou ficar mais me estressando com você. Ah, tá a fim de se quebrar, então se quebre. Cada um faça suas escolhas. Não dá, a gente não pode fazer isso com os nossos filhos, é nosso papel, é uma tarefa árdua, é cansativo, é desgastante, tem hora que dá vontade de sentar na BR e ficar lá parada, mas a gente não pode desistir deles, porque tudo que a gente fala e tudo que a gente ensina são sementes que ficam ali guardadinhas e em algum momento vai florescer e possivelmente na vida adulta. Eu sei que vocês, várias pessoas, eu mesma, minha família vivia dizendo que eu era desorganizada, eu não arrumava a cama, eu não gostava de arrumar a cama, eu achava desnecessário. Por que eu vou arrumar a cama? Se daqui a pouco eu vou deitar nela de novo para dormir, gente. Que trabalheira desnecessária, que perda de tempo. Aí eu saí de casa e eu arrumo a cama todos os dias. Então, é bem possível que vocês percebam situações onde vocês recebem elogios do adolescente na casa de um amigo. Nossa, ele foi ótimo, ele ajudou, coisas que ele não faz em casa, mas que ele recebe de ensinamento e que quando ele não está
debaixo do nosso guarda-chuva, ele aplica. Então, não relaxem no aspecto de delargar, relaxem no aspecto de fazer desta fase fluida, eficiente, divertida, legal, bem conduzida, que é uma das maiores dificuldades que nós temos, porque a hipervigilância nos mundos atuais tá difícil. A hipervigilância, a ansiedade, a falta de tempo, tudo isso impacta na forma que a gente age com os nossos filhos e eles não têm culpa disso. Os hormônios são responsáveis pela loucura da fase da adolescência. Gente, os hormônios são responsáveis pela mudança física, tá? E a mudança física, sim, traz algumas questões que a gente deve considerar. É uma fase que eles nem são adultos, nem são crianças, o corpo tá mudando, às vezes a pele não tá tão legal, às vezes o cabelo tá só Jesus na causa. Mas o comportamento, efetivamente, tem maior impacto pelas mudanças cerebrais, não pelos hormônios da fase. Então, compreender como que o cérebro do adolescente funciona nesse período é importante, é bem importante. Vai clarear um pouco a melhor forma de conduzir, vai clarear um pouquinho como estar consciente, como conseguir separar o que é um comportamento disfuncional do adolescente, o que é da fase, o que dá pra gente aceitar e fazer uma vista grossa e o que não dá, tá? Então, não são os hormônios. O pobre dos hormônios levam sempre a culpa, mas a culpa maior é do cérebro. E não só do cérebro, é um conjunto de fatores, tá? É cérebro, é hormônio, o papel que eles assumem, tem N situações que fazem com que eles mudem o comportamento de forma brusca, abrupta na adolescência. Mas se a gente tivesse que nomear assim um que tem maior responsabilidade, seria o cérebro, o desenvolvimento do cérebro. Como pais, nós temos o direito de decidir os gostos musicais, vestuários, para encaminhar os nossos filhos, e eles não podem ouvir funk, eles não podem fazer isso, eles não podem fazer aquilo, porque isso é assim, assado, cozido. Gente, eles são seres humanos, são pessoas, são indivíduos, têm suas características, têm seus gostos, tá na fase de migrar os gostos, de experimentar coisas novas. Isso não significa que vai ser assim pro resto da vida. Não significa que a gente tem que deixar de orientá-los, não significa que a gente tem que deixar de falar o impacto de ouvir esse tipo de música. Pode até fazer acordos de, olha, aqui em casa, esse tipo de música com baixo escalão não é confortável para o resto da família, então, por favor, não ouça quando estiver aqui, ou bote um fone de ouvido, respeite o ambiente que você está vivenciando. A gente pode dar algumas dicas, fazer alguns acordos, mas a gente definir: você não vai fazer isso, você não pode aquilo, você não pode gostar desse tipo de vestuário, você não vai ser assim. Claro que dentro de um bom senso, tá? A gente também não vai dizer assim, você quer ir de biquíni para um casamento, tá tudo certo, porque esse é seu gosto. Não é isso que a gente tá falando, não tá falando de extremos. Mas dentro de um equilíbrio, de uma racionalidade, de uma harmonia familiar, a gente precisa permitir que eles experimentem, até porque dentro da constelação sistêmica, dentro do que o Bert Hellinger prega, tudo aquilo que a gente exclui, a gente naturalmente inclui. Então, eu diria que às vezes a melhor estratégia não é nem falar verbalmente, às vezes a melhor estratégia é de forma bem sutil e sabotando algumas coisinhas e direcionando, e isso vai ter mais efetividade, porque não dá pra gente pegar tudo que o adolescente faz e discutir com ele e impor. Não dá, não é legal, não traz harmonia para a família, não resolve conflitos, não faz com que eles de fato aprendam de forma a entender o porquê das coisas. Então, o adulto precisa ter estratégia, várias estratégias para lidar com o adolescente de forma eficiente. E não apenas trocando informações e impondo aquilo que a gente acha que é correto e que às vezes é correto pra gente, mas não seja tão correto assim para aquele indivíduo. Uma estratégia que talvez não funcione tanto com aquela pessoa. Então, isso é um cuidado que a gente também precisa ter.
Gente, é muito mito, né? É muito mito. Acho que por hoje tá bom. Acho que por hoje tá bom, né? Já dá pra pensar em algumas coisinhas, começar a refletir sobre quais são os mitos que a gente tá acreditando, o que a gente não tá acreditando, o que a gente tá permitindo que as pessoas de fora ditem e falem pra gente, pros nossos filhos. Isso é algo que a gente acaba também permitindo muito. Ah, vem uma pessoa de fora dar uma opinião. Vem uma pessoa de fora e fala que é isso, que é aquilo, aquilo outro. Às vezes a gente nem busca se é verdade ou não, a referência disso, e a gente aplica, a gente acredita, já cria um desespero. Meu Deus, meu filho isso, meu filho aquilo, fulana falou que o filho dela fez isso, que deu nisso, o meu também vai ser. Calma, calma. Tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê, tudo tem uma forma de ser direcionado. O direcionamento, ele tem uma questão de informação, mas ele tem uma questão também de intuição. Quem melhor conhece seu filho é você, para saber os limites e o que está acontecendo. Se você não está conhecendo seu filho a este nível de saber a melhor condução, precisa se aproximar dele. Então vamos com calma, porque são muitos mitos, são muitas informações desencontradas, são muitas coisas que a gente ouve e acredita e se influencia na forma que a gente lida com eles e nem sempre traz um resultado positivo. Então vamos focar sempre em informações precisas, adequadas, que são válidas, que podem ser adaptadas para o meu universo, para o tipo de adolescente que eu tenho, para o modelo de vivência que eu proporciono ao meu filho, para que a gente possa realmente gerar resultados positivos e não crenças que não são positivas, que criam situações e pensamentos negativos do adolescente em relação a si próprio e em relação à fase, que é uma fase maravilhosa, cheia de descobertas, cheia de momentos novos na relação entre pais e filhos, onde já se pode discutir tantas coisas, onde já se pode compartilhar muito mais da infância e da sua própria vida, onde a transmissão de conhecimento é gigante. Então não vamos deixar essa fase interferir naquilo que a gente pode fazer de melhor para o nosso filho, independente da idade que ele tá. Tá bom? É isso aí. Acho que de mito por hoje tá bom.